Olá, começa agora mais um programa Alesp Conecta. Eu sou a Tayana Conrad e hoje eu vou conversar com a doutora Renata Garcia Rica. Ela que é advogada especializada em direito de família. A gente vai conversar um pouquinho com ela hoje sobre os 10 anos da lei da alienação parental. Seja muito bem-vinda, doutora Renata. Obrigada, agradeço o convite. Eu que agradeço. Doutora, para a gente começar essa conversa, né, eu acho muito importante, primeiro, a gente explicar para quem está em casa o que é essa lei de alienação parental. Então, a lei de alienação parental, ela exerce a função de proteção, na verdade, do vínculo entre os genitores e a criança ou adolescente. Então, essa lei, ela cuida para que a criança ou adolescente não sejam psicologicamente interferidos ou pelo outro genitor, ou pela avó, pelo cuidador, enfim, quem tem a guarda dessa criança, né? Então, a alienação parental é a interferência que um dos genitores pode fazer com que aquela criança ou adolescente tenha na formação psicológica com relação ao outro genitor, né? É uma campanha para denegrir, né, o outro genitor, que ou uma avó ou quem tem essa guarda pode fazer. Então é isso, a alienação parental é isso, a lei quer proteger essa criança ou esse adolescente de sofrer esse tipo de ação, né? Agora, doutora, com exemplos, né, até para o pessoal que está em casa entender exatamente o que é. Quais os atos eles podem ser considerados alienação parental? Bom, a lei ela dá alguns exemplos, né, de ações que geram essa alienação parental. Então, toda forma de desqualificação do outro genitor, então, um exemplo prático, sua mãe vai fazer a unha e não te dá atenção e deixa você em casa, ou então um exemplo assim de autoridade quando um desqualifica a autoridade do outro. Vamos supor, a criança ou adolescente vai lá para a casa do pai e a mãe fala assim, olha, ele tá de castigo, não vai jogar videogame, me desobedeceu, não sei o quê. Aí aquele pai, vamos supor, né, pode ser o pai ou a mãe, mas exemplo nesse pai, fala, olha, aqui em casa ele pode jogar videogame, ele pode fazer o que quiser, então assim, há uma desqualificação do outro, além de tirar a autoridade do outro, né? Um outro exemplo, principalmente agora que a gente está vivendo essa questão do coronavírus, a convivência, né? Muitas pessoas no começo não sabiam o que fazer, porque essa criança ia ficar indo, vindo, esse adolescente indo e vindo em várias casas. Então, assim, às vezes ficou combinado que, sei lá, durante a semana o pai ou a mãe iam falar por videoconferência, aí dificulta esse acesso, diz que a criança está dormindo, não pode atender, está tomando banho. Né? Então, assim, essa dificuldade dessas informações, além de fazer falsa denúncia, né, sobre aquele pai ou aquela mãe, mudar de domicílio sem qualquer justificativa, também é um exemplo que está na lei, e omitir informações médicas, escolares, informações importantes daquela criança para aquele outro genitor que não tem aquela convivência diária. Tudo isso são exemplos de formas de alienação parental que estão previstos em lei. Agora, doutora, você falou nessa questão de o outro, né, não só aquele que tem a guarda, mas o outro que não tem, que é o pai, ou no caso a mãe, enfim, ele tem que saber de tudo o que está acontecendo. Caso ele não saiba o que está acontecendo com o menor, isso pode ser considerado alienação parental. Mas isso é em todos os casos? É em caso de guarda compartilhada, em caso de guarda unilateral, que a gente sabe que é um tipo de guarda aqui no Brasil que não é tão comum, né? Então, isso pode acontecer independente do tipo de guarda? Sim, independente do tipo de guarda. Independente do tipo de guarda, o filho ou os filhos são os mesmos e o casal precisa se comunicar.
principalmente com relação à criança, é só o que eles precisam fazer, né? Então, assim, dar um feedback para o outro de como tá na escola, ou então se ficou doente, que medicação tomou, passar as informações, é o básico, né? A gente costuma dizer que, assim, geralmente quando a relação acaba, quando a relação do casal acaba, acaba a relação conjugal, mas não a relação de parentalidade daqueles filhos com aqueles pais. E os pais, em algum momento, seja se arrependeu ou não, se tem mágoa ou não, mas eles escolheram ser os pais daquela criança, eles escolheram aquele outro genitor. Então, assim, é um contato que vai se ter por muito tempo, né? Até que a criança ou adolescente fique adulto, mas vai continuar tendo esse contato. E precisa falar sobre essas informações da criança e do adolescente. Eu sei que é difícil, geralmente tem muita mágoa quando o relacionamento acaba, mas tem que pensar, em primeiro lugar, sempre no bem-estar da criança e do adolescente. Então, essas informações, independente de guarda, precisam ser trocadas entre os pais, né? E cada um acha um jeito de se comunicar. Sei lá, se não quer se falar por telefone, ou manda mensagem pelo WhatsApp, ou usa um caderninho de comunicação, que nem aquelas agendas que a gente tinha antigamente da escola, mas tem que se falar, tem que comunicar, tem que passar o que está acontecendo com a criança e com o adolescente, né? Então, é importante preservá-los. Tá. A gente falou um pouquinho aqui, né, doutora, agora, do que é essa lei, né, do que é o que é alienação parental e o que é essa lei, né, que protege aí tanto a criança quanto os pais mesmo, né? Agora, na prática, a gente falando na prática, eu acho que o meu ex-marido está praticando realmente alienação parental. O que eu tenho que fazer? Qual é o próximo passo? Como provar isso também? Precisa entender por que você acha que ele está fazendo alienação parental. Será que a criança chegou em casa comentando, ou você recebeu uma mensagem de WhatsApp, ou na rede social, né? Isso já é um indício de prova, né? Mas você precisa ir até um cartório para que essa prova tenha validade. Não adianta você apresentar para o juiz uma folha do Facebook, sei lá, uma rede social impressa, escrita o que a pessoa te acusou, quis dar a entender. Então, você precisa ir num cartório, que ele vai lavrar uma ata notarial, dando fé pública, confirmando que aquela prova não é forjada, que aquela prova existe, né? E assim, o que é mais importante da alienação parental é a perícia e um trabalho que é feito entre assistentes sociais e psicólogas, né? É um trabalho de equipe para realmente validar se realmente está acontecendo essa alienação, se também não é coisa assim da criança às vezes está inventando, enfim, geralmente é difícil, mas a constatação se dá pelo laudo, né, psicossocial. Então, essas são algumas alternativas. Se tiver alguma prova concreta, ir até um cartório para lavrar uma ata notarial daquele documento que passa a ter fé pública, né, a confirmação de que ele realmente é um documento importante, significativo e tem validade, e pedir o laudo para que o juízo avalie de acordo com aquele laudo. É sempre o que é indicado. Então, quer dizer, doutora, se uma das partes desconfiar dessa alienação parental, ela precisa, por comportamento, por exemplo, da criança, ela precisa realmente passar a criança com um especialista, né, para que ela consiga esse laudo e consiga entender se realmente é isso que está acontecendo, até para que não haja injustiças, né? Ou caso Sim. ela tenha alguma prova, ela realmente valide isso para poder aí apresentar para o juiz. Então, é todo esse trâmite, né? Isso. Precisa de todo esse trâmite. Então, realmente, assim, é uma lei muito importante, né? Mas é uma lei que ainda você ter provas quanto a isso é um pouco mais complicado, não é mesmo? Sim, não é fácil, né? Ainda se você pega um caso que tem a grande discussão dessa lei, tem muito a ver com o extremo, né? Então, assim, crianças que a mãe desconfia de um abuso sexual, vamos supor, né?
Tem isso que acontece também. Mas também tem quem provoque esse tipo de afirmativa, mas tem outras intenções, que é realmente afastar a criança, prejudicar a vida do outro. Tem de tudo, né? Dependendo do adulto, tanto pode ser verídico como não, né? Essa fundamentação. Então, é muito importante verificar com o laudo. Só que o que acontece? Dependendo do grau do abuso, é muito difícil de você provar, né? Ainda pelo exame de corpo de delito. Então, por isso que é necessário um corpo, tanto de psicólogo como de assistente social, para avaliar outras informações, outras vivências, outras informações que aquela criança ou adolescente possam trazer. Né? Então, é uma prova difícil, não é uma prova fácil. A gente, dependendo do lado que você está e da intenção do outro genitor, é difícil mesmo, mas é necessário se fazer para que não haja injustiça, né? A gente percebe que existem algumas situações extremas. Então, assim, também tem aquele adulto. Vou citar o exemplo aqui, a mãe, mas poderia ser o pai, que também quer atingir o outro, afastando aquela criança ou aquele adolescente desse adulto, né, desse outro. E aí fala, né, porque seu pai largou a nossa família, o seu pai foi morar com outra pessoa, fica com raiva. E já aconteceu de mães chegarem a me dizer, meu bebê fica colocando a mão na fralda, não fazia isso, eu tô achando estranho. E aí a gente alerta, fala, olha, presta bem atenção no que você está falando. Se for um indício de algo importante, realmente, se você está percebendo um comportamento esquisito, a gente vai investigar. Né? Agora, se você tá falando isso porque você quer atingir, porque você quer acabar com essas visitas, né? Visitas no meio da semana, acabar com esse elo, existe uma lei que protege o pai, né? Se você estiver falando sem fundamento. Então, tem que ter muita responsabilidade no que está falando. Não estou dizendo que não é para investigar, né? Tem que investigar sim. A criança ou adolescente pode estar passando por um apuro, não é para ligar o alerta. Mas, se você tiver com a intenção de prejudicar outra parte para afastar seu filho, existe as punições dessa lei, mas antes de tudo, a gente tem que pensar também que não é justo com aquela criança ou com aquele adolescente deixá-lo desamparado de um dos genitores. Né? Nós, adultos, não temos esse direito de escolher e achar que está fazendo certo, tirar a figura ou do pai ou da mãe por uma falha na vida, porque o relacionamento não deu certo. Né? Então é muito importante que o adulto tenha consciência e saiba dividir. Eu sei que é difícil, ninguém está dizendo que é fácil, mas a criança ou adolescente não pode ser prejudicado na sua formação em não ter um pai ou uma mãe que conviva, que tenha amor, que receba os cuidados e a atenção dos dois, né? Tendo pai e mãe, ou aquele responsável, que é o guardião, as partes precisam se falar, se comunicar e possibilitar aquele indivíduo a convivência. Então, quer dizer, é importante, né, doutora, a consciência aí do pai e da mãe na questão de família, né? A gente pode não ter mais um laço, mas a gente tem ali uma, duas, às vezes mais crianças que dependem, né? Que a gente ainda tenha essa família, né? Digamos assim, a gente se fale como se fosse uma família, ainda mesmo que não exista mais aí um relacionamento. Agora, quando você fala em investigação, se a mãe ou o pai acha que está acontecendo algo de estranho, seja abuso sexual ou seja algum tipo de abuso psicológico, como é feita essa investigação quando ela leva isso para o advogado ou quando ela leva isso mais para frente?
É aquilo que a gente falou. Tem que fazer chamar um psicólogo, um assistente social para fazer um laudo que estuda. É feito um estudo, né? Eles têm uma técnica para absorver e entender e fazer um laudo. A lei prevê a elaboração desse laudo, né? A lei fala desse laudo. Então, possivelmente haverá um laudo. Uma psicóloga ou psicólogo, assistente social vão trabalhar ali naquele caso, dependendo do caso a caso, para identificar. Então, muitas vezes é utilizado esse laudo, né? Psicóloga, assistente social acompanha a visita, né? Então, é essa forma. Agora, um outro ponto, né? Existem aí, né? Essa lei ela prevê aí alguma punição para esse tipo de crime, digamos assim. Qual seria o tipo, né, de punição caso comprovado? Só fazendo um esclarecimento, a lei não prevê, não identifica alienação parental como crime. Não, a punição não é como se fosse um crime. Pode ser que tenha. Então, a alienação parental não é considerado um crime. Não, quando ela foi feita a lei, ela tinha um artigo que previa como crime, mas ele foi vetado na hora da publicação da lei. Por quê? Entendeu-se que aquela criança ou aquele adolescente poderia se sentir culpado em dar algum tipo de depoimento ou falar alguma coisa. Então, na verdade, outros crimes podem acontecer, mas aí são separados, né? Na lei, as punições são declaração dessa alienação, e aí uma advertência, dependendo do grau, né? Dessa alienação, dependendo do que acontecer. Então, ou é uma advertência, ou é um pagamento de multa. Pode haver, inclusive, o que é o de pior para quem está fazendo uma alienação, né? A reversão da guarda, né? Pode aumentar esse convívio. Geralmente, quando é caracterizada a alienação parental, o feitiço vira contra o feiticeiro. Se aquela mãe ou aquele pai tentou afastar, dependendo da punição, o juiz faz com que aquele vínculo fique mais forte, aumenta aí a convivência entre esse pai ou essa mãe que foi alienado. Né? Então, existem várias formas de punição. Então, advertência, multa, essa reversão da guarda, aumento da convivência com outro alienador. Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma coisa. Mas não é crime, é importante dizer que não é crime. Vai existir, você pode ter um crime de injúria, de calúnia, de difamação, mas aí ocorre apartado. Tá certo. Então, quer dizer, você provando alienação parental, dependendo do caso, ela pode se enquadrar em algum outro crime, mas a lei de alienação parental em si não é considerado um crime, né? A alienação. Isso, ela pode sim mudar aí o regime de convivência da criança. Isso. E pode acontecer daquele alienador perder a guarda. Eu acho que é o que é de pior. É como eu falei, né? O feitiço vira contra o feiticeiro. Tem que tomar muito cuidado com o que faz, com o que fala. Realmente, na verdade, a melhor coisa aí, né, nesse caso, é uma boa conversa, mesmo que exista aí a desconfiança, né, da alienação parental, uma boa conversa, porque acaba que, às vezes, a própria criança ou adolescente é o mais prejudicado, né, porque ele não quer perder, normalmente, não quer perder a convivência com nenhuma das partes, né. Geralmente é uma briga entre adultos, de mágoa, né, com o fim do relacionamento. E aí a criança é usada como fantoche, a criança ou adolescente, né? Mas às vezes é muito de uma forma não assumida, né? O próprio adulto tem dificuldade de assumir isso, mas transfere para a criança. Por isso a lei veio para proteger, né? A gente pode perceber que casais que se separam e têm uma boa convivência, dificilmente, né, acabam entrando com um pedido aí na justiça ou alegando esse tipo de ato, né? Porque realmente é algo que envolve muito mais as duas partes, né? Pai e mãe, do que a própria criança, né?
Eu sempre costumo dizer o seguinte: você precisa cuidar daquilo que você está plantando. Então, se você está ensinando seu filho a brigar com seu ex-marido, com a sua ex-esposa, ou então a viver nesse movimento de guerra, aquela criança, aquele adolescente vai entender aquilo como natural, como normal. E provavelmente ela vai fazer da vida dela aquele ambiente. Né? Então, os parceiros que ela vai procurar, ela vai buscar sempre a briga, sempre a guerra. Por quê? Porque aquilo para ela é referência. Né? Então, a gente costuma reproduzir o que a gente tem. Agora, ninguém precisa ficar com ninguém a vida inteira e ser infeliz. Né? O casal pode simplesmente não mais se entender e achar que cada um tem que ficar para o seu lado, viver sua vida. Ninguém precisa ser infeliz, né? Só porque teve filhos, né? Mas o bom relacionamento, a base, os adultos são responsáveis por dar, independente se estão juntos ou se estão separados. Então, o pai ou a mãe ou o responsável tem que ser o alicerce, a coluna ali que dá segurança para aquela criança, aquele adolescente em formação. Né? Então, juntos ou separados, tem que ter respeito, tem que ter diálogo, não precisa ser amigo, se não achar que não tem que ser amigo, não precisa ser amigo, mas tem que conversar e priorizar o psicológico daquela criança e daquele adolescente, para não ter para a formação dessa pessoa não ficar prejudicada amanhã. E, doutora, agora a gente vê, né, é uma lei aí que completou 10 anos, hoje, inclusive, né, 26 de agosto completou 10 anos. E a gente vê que é uma lei que passou por muita discussão, né? E que continua passando. Eu queria que você falasse um pouquinho em torno disso. É uma lei que ainda continua gerando alguns tipos de discussões e que também existe aí projetos que querem mudar algum parágrafo, algum artigo dessa lei? Sim, existem projetos que querem extinguir a lei, porque a justificativa é que exemplo, algumas mães estão se sentindo tímidas, vamos dizer assim, em expor o que acha que está acontecendo, porque tem medo de ser caracterizada alienação parental. Então, se elas desconfiam que tem alguma coisa errada acontecendo, elas têm medo da lei, né? Então, uma das justificativas para extinguir a lei é essa. Outros projetos de lei visam apenas fazer algumas alterações, não extinguir a lei. Então, por exemplo, a lei ela deixa uma lacuna dizendo assim, olha, na possibilidade de estar acontecendo alienação parental, é feito o laudo tem 90 dias para que fique pronto, podendo ser prorrogado. Então, alguns projetos de lei pedem para que seja mais rápido esse laudo, porque deixar uma criança afastada de um pai 90 dias ou mais, às vezes 6 meses, é muita coisa na formação daquela criança ou do adolescente, é muita coisa. Então, alguns dos projetos visam essa maior agilidade nesse período, e outros projetos de lei que eu acho importante caracterizam se houver algum crime cometido, por exemplo, até o abuso sexual, que essa convivência só seja extirpada, acabe, diminui, ou seja, assistida, sei lá como é que o juiz vai definir, depois de um trânsito em julgado de uma ação crime. Ou seja, tem que haver um trânsito em julgado, ou seja, não há mais recurso, realmente primeira, segunda instância, enfim, transitou em julgado e ficou caracterizado que houve abuso. Aí sim. Aí você vai para a lei de alienação parental, tira essa convivência, né? Então, alguns projetos de lei então fazem modificação à atual lei, que eu acho que é o mais coerente, não acabar com a lei. Né? Eu acho que acabar com a lei é um retrocesso, né? Eu acho que a gente já ganhou bastante coisas boas com essa lei, porque crianças e adolescentes foram preservados, né? Dá uma filtrada aí em algumas mães, pais, enfim, que faziam algumas discussões, apontavam
daquele pai, daquela mãe, sem ter realmente consciência, né, do que estavam fazendo. Então, assim, ou você fala com muita certeza ou então espera e aguarda um pouco mais. Mas não pode, você não pode fazer o papel de juiz e condenar a pessoa, né, sem ter certeza. Agora a gente está falando aqui, né, bastante, frisando bastante a alienação parental no caso de pai e mãe. A gente também começou essa conversa, né, a doutora chegou a colocar aí que avós e parentes também. No caso, por exemplo, a criança mora com a mãe, mas vai para o final de semana para a casa do pai, e o pai mora com outras pessoas, seja avós, tios. E o pai, não necessariamente o pai fala mal, por exemplo, da mãe ou da família da mãe, mas sim aqueles que rodeiam aquela casa falam, ou, enfim. Eles também podem ser processados por alienação parental ou não? É apenas, no caso, o pai que é responsável por aquele final de semana que pode ser responsabilizado por isso? Só o pai pode ser responsabilizado por isso. Então, é lógico, quem detém a guarda, a autoridade, o pai ou a mãe, o genitor, é que são os autores e réis dessa ação, tá? Então, por exemplo, se o vizinho for lá fala mal da mãe da criança quando ela tá lá com o pai, não tem como essa mãe ingressar com uma ação contra esse vizinho. Então, realmente tem que ser quem exerça autoridade, guarda, vínculo com essa criança. Tá certo. É importante a gente frisar isso, né? Porque a gente falou no começo da conversa também de avós, de familiares, então é importante a gente frisar essa questão. Agora, doutora, né? A gente falando aí desse momento que a gente está passando difícil e diferente para todo mundo, que é a pandemia. No caso da pandemia, piorou esse tipo de ação? Vem acontecendo mais? Como que você avalia aí esse período que a gente está passando? Eu acredito que piorou, porque foi acrescentado um medo que não existia antes, né? Existiam todos os outros argumentos para ingressar com a ação. Agora, essa criança que circula na casa desse pai, dessa mãe, ou dessa avó, desse vô, e vai para esse pai, para essa mãe, circula em muitos lugares, né? Então, há uma preocupação maior na visitação dessas crianças nessas residências, né? Aconteceu já de ingresso de ação pedindo para que seja retirada essas visitas, pelo menos enquanto houver a pandemia, só que a pandemia não tem data para acabar, né? Então, como é que você vai deixar um convívio familiar para quando acabar a pandemia? Então, muitas visitas foram substituídas por videoconferência, né, em casos especiais, quando em uma das casas tem alguém que esteja no grupo de risco, ou até mesmo a criança, quando tem alguma doença importante. Mas, na maioria das vezes, se não tem justificativa, as últimas decisões estão vindo todas no sentido de que é necessário que seja mantida as visitações, a não ser que seja um caso muito específico. Aí se importa e adapta, né? Tá certo, doutora Renata. O nosso programa está chegando ao fim, mas eu queria agradecer aí a sua participação. É muito importante, né, a gente falar aí desse assunto que vem sendo debatido e vem passando, embora tenha 10 anos a lei, né, ela passa aí por discussões e passa por mudanças o tempo todo, então eu acho muito importante, realmente, muito construtiva essa nossa conversa, e queria agradecer aí, você disponibilizou um tempo para conversar com a gente, explicar um pouquinho sobre o que é alienação parental. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, é sempre um prazer a gente participar, falar sobre esse tema, continuo à disposição e, enfim, nosso escritório atua não só nessa área de família, como em outras áreas, então a gente tem o prazer de poder falar sobre direito, que é uma paixão que a gente tem, né, e ainda mais quando se trata de família e poder alertar algumas famílias, enfim, sobre o que a gente trabalha e atua, né? A gente, se alguém tiver alguma dúvida, quiser que eu explique particularmente, eu posso deixar meu contato? Pode deixar Posso? seu contato, doutor. Pode.
É contato@ssgmadv.com.br, que é o nome do nosso escritório, SSGM Advogados. A gente publica bastante coisa nas redes sociais, dando muitas dicas, passando muito conteúdo. É uma das, inclusive, assim, das minhas grandes intenções é poder dividir um pouco de conhecimento com as pessoas. As pessoas geralmente não têm tanto contato assim com direito, a gente não aprende na escola, né? E a gente sabe muito na prática como é difícil as pessoas não ter noção. Então eu gosto de falar bastante, publico vários vídeos, dou várias dicas, então siga a gente no SSGM Advogados. Muito obrigada, doutora Renata. Eu que agradeço. Uma boa tarde. Boa tarde. Esse foi mais um programa Alesp Conecta. Para você rever esse programa, acesse a nossa plataforma no YouTube. O canal é Rede Alesp. Muito obrigada e até um próximo programa.